Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um meme muito legal da matemática que rola no YouTube e na internet, que é o famoso Chime Chime Tome Tome de um professor, que eu vou falar sobre ele, explicar como que funciona aquela matemática e aproveitar também e dar uma baita de uma aula sobre polinômios e as 4 operações com eles. Então vamos juntos? Então antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, vamos compartilhar esse vídeo, curtir, fazer chegar o maior número de pessoas possível. Se você gosta de videozinhos na internet, você já deve ter visto esse videozinho aqui de um professor dando uma aula de matemática e de repente ele sai cortando um monte de coisa. Chime Chime é Tome Tome, na verdade, aquela coisa toda. É esse vídeo aqui, olha só. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, tchai, tchai, aqui, ó, tome, tome, na verdade. Então, você já viu esse vídeo? Virou meme, galera. É mais ou menos de uns 3 anos atrás. Aí um canal publicou esse vídeo, a galera dá bastante risada. E esse é o professor que é muito conhecido dando aulas para cursinhos preparatórios pro ITA, para concursos militares. O cara é bom pra caramba, hein? O nome dele é professor Judson Santos. Não dá uma pesquisada aí, você já vai encontrar bastante vídeo dele. No vídeo do professor Judson, dentro de umas explicações que ele faz, um polinômio. E a gente vai aprender como que ele chegou naquele resultado e por que aconteceu aquelas contas tão estranhas. Basicamente, primeiro, o que é um polinômio? Pra gente saber o que é o polinômio, a gente vai começar falando sobre um monômio. Então, por exemplo, vou colocar para vocês aqui 4x ao quadrado. Então, observem aqui, a gente tem o nosso monômio, que tem o seu coeficiente e a sua parte literal, beleza? Quando a gente junta mais do que 2 monômios através de operações matemáticas, aí a gente tem o que a gente chama de polinômios. Eu coloco para vocês um 3x ao quadrado mais 5x menos 4. Então isso daqui a gente chama de polinômio, porque tem vários monômios separados por uma operação de soma ou subtração. Agora a gente pode somar, subtrair, multiplicar, dividir os polinômios. E é isso que a gente vai ver agora. Então vamos começar para saber como que a gente faz para somar ou subtrair polinômios. Então, galera, olha só esse caso que eu trouxe aqui para vocês. Ó, é um polinômio e se vocês observarem, alguns desses monômios aqui incluídos, eles têm algo que eu chamo como se fosse mesmo um sobrenome. Isso a gente chama de monômios semelhantes, que tem a mesma parte literal. Esse carinha aqui, ó, o 3x² e o menos 2x², eles têm a mesma parte literal. Eu vou chamar de sobrenome, então considere da seguinte maneira. Eu posso juntar 2 polinômios que são irmãos. No caso, 3x² é irmão do menos 2x². E aí eu vou juntar eles da seguinte maneira. Eu deixo o sobrenome deles aqui, ó, o x² bonitinho. E aí eu vou fazer a parte numérica, 3 menos 2, que dá 1. Lembrando que esse 1 aqui da frente, se eu não quiser escrever ele, eu nem preciso. Então essa primeira parte deu como resultado x². Aí você observa também que o 5x é irmão do 4x, porque tem o mesmo sobrenome. Então eu vou juntar eles uma vez só e vou fazer 5 mais 4, que vai dar 9x. Então esse é o resultado do meu polinômio reduzido, juntando os caras que têm o mesmo sobrenome. Entendeu a ideia? Olha só esse outro exemplo que eu vou trazer para vocês. Então observem agora, gente. Eu tenho um polinômio e agora eu tenho o sobrenome, ou seja, a parte literal aqui desse carinha, ó, AB². Percebam que o AB² é bem parecido com A²B. Mas não são irmãos, pode até ser primo, né? O sobrenome é parecido, mas não é igual. Para ser igual tem que ser exatamente igual, inclusive com os expoentes. Então eu tenho que esse carinha aqui, ele é irmão de quem? Deste carinha aqui, ó, que é a mesma parte literal. Então o que eu faço? Vou juntar eles. 5 menos 2 vai ficar 3AB². E este carinha aqui é irmão deste aqui, a mesma parte literal. Então 3 mais 5 vai ficar 8A²B. E aí a gente reduziu esse polinômio nesse formato, beleza? Vamos complicar um pouquinho isso. Então observem agora que meu polinômio ele está dentro de um parênteses com sinal negativo na frente. O que vai acontecer? Para eu tirar desse parênteses, esse sinal vai mudar o sinal dessa galerinha toda. Como que vai ficar? Olha lá. Esse cara que era mais, ó, menos com mais, fica menos 2x². Menos com menos vai ficar mais 3x². Menos com mais vai ficar menos 5x e menos com menos fica mais 2. Perceberam como mudou o sinal de todo mundo? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó, esse menos vai mudar o sinal desses caras. Então fica menos com menos mais 2x², menos com mais menos 2x² e menos com mais menos 5. Tirei do parênteses, agora eu vou buscar se tem algum irmão, se tem algum cara que é semelhante para eu reduzir. E você vai observar que logo de cara eu tenho aqui, ó, menos 2x² e mais 2x². É o mesmo sobrenome, são irmãos, eu posso reduzir. Mas quanto que é menos 2 mais 2? 0. Então, nesse momento, a gente faz isso aqui, ó. A gente elimina, a gente corta esses caras porque eles se anularam. E é isso que o professor Judson faz quando ele faz esse corte, ele dá o nomezinho, ele faz o Chime Chime.
E vários professores de matemática têm jeitinhos de fazer esse símbolozinho de corte. Eu mesmo já tive vários professores da minha vida que faziam jeitos diferentes. Tinha um professor que fazia tchuk-tchuk. Tive um professor uma vez que imitava o canetão dele como se fosse um sabre de luz. E aí quando ele cortava, ele fazia assim, ó. Vom, vom. Pode ser também, sei lá. O importante é você entender que você está eliminando aquele cara que não mais faz parte da conta. Aí a gente continua. 3x² tem o irmão dele aqui, ó. Menos 2x². Então 3 menos 2 dá 1x². O 5x tem um carinha aqui, não, tá sozinho. Então eu só repito aqui, ó. 5x. E o 2 menos 5 é a parte que não tem letra. E eu só vou diminuir. 2 menos 5, sinais diferentes. A gente subtrai, conserva o sinal maior na regrinha de sinais de soma e subtração. Então 2 menos 5, menos 3 é o resultado dessa conta. Sabe qual é a ideia? Então, com esse ensinamento, com essa base, vou trazer para vocês a continha que o professor Judson resolveu naquele famoso meme. A conta que ele fez lá naquele momento foi essa aqui. Ó. Ele estava dando uma aula para os seus alunos naquele momento que envolvia algum cálculo e dentro do desenvolvimento desse cálculo, que inclusive era, se não me engano, algo dentro do conceito de polinômios com multivariáveis, ou seja, com várias variáveis. Aqui tem a variável B, C, enfim, ele estava resolvendo essa conta, vinha de um contexto anterior, né, para deixar bem claro, porque às vezes o cara vai criticar o professor, dizer, meu, não entendi nada, mas com certeza a galera que estava na aula estava seguindo o ritmo da explicação dele e ali já foi o finalzinho daquela resolução, né? Então percebam que o professor Judson chegou nessa resolução. Então vamos buscar semelhantes nesse caso, começando com menos b ao cubo, você vê aqui no finalzinho, olha só, aqui no finalzinho a gente tem mais b ao cubo. Então, o mais b com menos b a gente cancela. E nesse cancelar o professor falava chai, chai, não é verdade? Com aquele sotaque dele e tudo mais. Aí a gente tem aqui menos 3b ao quadrado c e aqui mais 3b quadrado c. O que o professor fazia? Tome, tome, no ritmo dele, obviamente. Aqui a gente ainda tinha menos 3bc² e aqui no finalzinho mais 3bc². Chai, chai, não é verdade? E a última coisinha que a gente vai ter aqui, ó, o menos c ao cubo e lá no final mais c ao cubo. Tome, tome, não é verdade? Ou seja, percebam que não sobrou nada. E por isso que no finalzinho do vídeo ele diz, então no final das contas deu tudo zero, que é o resultado do negócio. Sabe qual é a ideia de como que funciona? Então o meme aqui explicado para vocês tem a explicação matemática do conceito de polinômios. O que vocês acharam? Gostaram da ideia? Dando sequência, já que a gente já aprendeu esse conceito de somar ou subtrair polinômios, vamos ver mais um pouquinho? Vamos ver como que a gente multiplica ou divide um polinômio por um monômio ou por outro polinômio. Vamos lá? Vou começar com esse exemplo aqui para vocês. Ó. Imagina que eu tenho menos 2x na terceira y multiplicado por 4xy ao quadrado menos 5x ao quadrado y. Como que eu vou fazer essa multiplicação? Então eu tenho um monômio multiplicando um polinômio. Qual que é a nossa ideia? Lembra da história do chuveirinho que você fazia com números? Aqui também vai acontecer, que a gente chama de distributiva. Ó. Esse cara vai multiplicar aqui e também vai multiplicar o outro lado do meu polinômio. Como que eu faço isso? Agora é multiplicação. Ó. Primeiro a regrinha de sinais. Menos com mais, menos. Agora é o coeficiente com outro coeficiente. Ó. 2 vezes 4, 8. Agora a gente vai tomar cuidado com a parte literal. Eu vou fazer x com x, y com y e a variável com a sua respectiva variável. Nesse momento não importa se são irmãos, se tem o mesmo sobrenome ou não, a gente vai juntar esses dois. Então percebe, x ao cubo eu estou multiplicando com x. Lembra aquela ideia, multiplicação de potência de mesma base? O que a gente faz? Mantém a base e soma os expoentes. Então 3 mais 1 fica 4. Olha o y, vou manter aqui. 1, quando não tem ninguém, tem 1, né? Então 1 mais 2, 3. Então esse é o primeiro resultado. Agora eu vou aqui, ó, menos com menos, mais. Então 2 vezes 5 dá 10. X ao cubo vezes x ao quadrado, eu vou somar 3 mais 2, 5. E y vezes y, eu vou deixar aqui 1 mais 1, 2. Então está resolvida a multiplicação do meu polinômio por um monômio. O que acharam? Agora, gente, vamos pegar um polinômio multiplicando por outro. Então vai rolar chuveirinho para todo lado, ó. Esse carinha aqui começa multiplicando por todos os monômios lá do outro lado. Então, olha só. E esse carinha aqui de baixo, ele também vai multiplicar por todos os monômios aqui respectivos do outro lado. Vou fazer com cores diferentes aqui do canetão para você entender a ideia. Começando pelo preto, ó. Mais com mais é positivo. 3 vezes 2, 6. X² com x². Fica x elevado à quarta potência.
mais com menos, menos 3 vezes 3, 9, x quadrado com x, x ao cubo. Agora mais com mais continua positivo e 3 vezes 1 fica 3, o x quadrado a gente repete. Fechou? Agora vamos ver de vermelho a parte que eu vou multiplicar pelo 4. Mais com mais é positivo, 4 vezes 2, 8, o x quadrado a gente repete. Mais com menos, menos 4 vezes 3, 12, o x a gente repete. E mais com mais é positivo, 4 vezes 1 é 4. Feito isso, agora a gente vai procurar irmãos como se fosse lá naquela primeira parte de soma e subtração. Tem algum outro x na quarta aqui? Não tem. Então a gente baixa o 6x na quarta. Aí agora aqui eu tenho algum outro x ao cubo? Não. Então baixo o 9x ao cubo. Aqui eu tenho 3x quadrado mais 8x quadrado, que vai dar 11x quadrado. Lá no final, menos 12x. E no finalzinho, ainda um mais 4. E aí, olha que legal, a gente teve um polinômio, inclusive, no seu formato completo, com todos os expoentes na sua ordem decrescente. Fechou a ideia? Entenderam, então, a multiplicação de polinômios? Ok? Vamos ver a divisão agora. Vamos começar colocando a divisão de um polinômio por um monômio, tá? Então, olha só o exemplo. Então, gente, eu estou dividindo menos 4x na quinta mais 2x ao cubo por menos 2x ao cubo, perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Ó, se fosse uma multiplicação, ia ter o chuveirinho. Aqui funciona mais ou menos como uma multiplicação, obviamente é o inverso, porque a gente está falando da divisão. Então eu vou pegar o primeiro elemento aqui, que é o 4x na quinta negativo, e vou dividir pelo menos 2x ao cubo. E eu vou colocar um parênteses, porque esse carinha aqui é negativo, eu não quero me preocupar com o sinal. Então agora eu tenho mais o 2x ao cubo, e vou dividir por menos 2x ao cubo. Ou seja, a gente vai pegar todos os monômios aqui do meu primeiro termo e vou dividir por cada pedacinho aquele meu monômio, que é o meu divisor. Fechou? E aqui, galera, divisão simples, ó. Menos com menos na divisão é mais, que nem preciso colocar. 4 eu vou dividir por 2, que fica 2. E x na quinta dividido por x ao cubo, mantém o x. Vamos ver o seguinte, lá na multiplicação, somava o expoente. Aqui na divisão, diminui. Então, 5 menos 3... 2. Agora, cuidado, ó, mais com menos dá menos. 2 dividido por 2, 1. E o x ao cubo dividido por x ao cubo, se eu for fazer 3 menos 3 vai dar 0. E todo número elevado a 0 é 1. Então, quando eu tenho um monômio com a mesma parte literal, simplesmente esse cara anula com esse. É o chime, tá certo? Então, sobrou para mim somente 2x quadrado menos 1. Tá resolvido a divisão por monômio. Agora a gente vai ver o que é um pouquinho mais chato, que é dividir um polinômio por outro. Primeira coisa nessa divisão é que esse meu polinômio ele precisa estar completo. Então percebam que aqui ficou o expoente 4, depois o 3, depois o 2, depois o 1 e por fim a parte só numérica, né? Professor, e se não tiver completo? Vou colocar um exemplo bem rápido aqui, ó. Eu tenho 3x ao cubo mais x menos 1. Percebe que do 3 pulou para o 1. Como que eu completo esse polinômio? Colocando 0, ó. 3x ao cubo mais 0x quadrado, que era o cara que estava faltando, porque 0 vezes x é 0, então não alterei a conta. E aí, mais x menos 1. Então eu deixo ele no seu formato completo. Legal? Mas aqui eu já dei um exemplo para vocês que está completo para a gente fazer essa divisão. Vou colocar um exemplo para vocês de uma divisão numérica. Ó. 15 vou dividir por 4. Como que a gente faz a divisão, o algoritmozinho da divisão? O 4 eu vou dividir, ver quantas vezes cabe lá no 15, que vai dar 3, né? Então a gente traz esse 3 aqui, multiplica pelo 4, que dá 12, e vem para cá mudando o sinal, né? Então, por isso que vem menos 12. Aí, 15 menos 12, deu o resto 3. Esse é o algoritmo da divisão. Numérico. Vamos fazer a mesma coisa com a letra, ó. Eu vou pegar o x na quarta e vou dividir pelo primeiro termo lá do meu divisor, que é o x. Quanto que é x na quarta dividido por x? Mesma base a gente mantém e diminui o expoente. 4 menos 1, 3. Então, eu vou trazer para cá x ao cubo, que foi esse primeiro resultado dessa divisão. Agora, gente, lá na continha numérica, eu não multiplico o divisor pelo meu quociente. Então aqui, ó, x ao cubo eu vou multiplicar por x. Quanto que dá? X ao cubo vezes x, x na quarta. E aqui, como é positivo, eu venho aqui e inverto o sinal, igual a gente faz lá com o número. Percebam que nesse comecinho, ó, esses caras sempre serão iguais, tá? Agora, de novo, x ao cubo vezes 2 dá 2x ao cubo. Aqui é positivo, então eu trago para cá, invertendo o sinal. E agora eu vou diminuir como a gente faz lá na continha simples. Então, x na quarta com x na quarta, cancela, tchain, tchain. E aqui,
Menos 3 com menos 2 fica menos 5x ao cubo. E agora eu baixo o próximo elemento, que é o x quadrado. E agora eu vou repetir o processo, gente. Ó. Vou pegar o menos 5x ao cubo e vou dividir por x. Então, menos 5 por 1 dá menos 5, x ao cubo por x, x ao quadrado. Então, eu trago para cá menos 5x ao quadrado. E vou repetir o processo. Menos 5x quadrado vezes x, 5x ao cubo, e o aqui daria negativo, inverto o sinal, vem positivo. Menos 5x quadrado vezes 2 dá 10x quadrado, e o menos daria menos, eu trago para cá mais. Percebam que aqui cancelou, 1 mais 10 ficou 11x quadrado, ok? Baixo menos x. Quem que eu vou dividir agora? 11x quadrado por x. Já nem preciso mais do rascunho. Quanto que dá 11x quadrado dividido por x? 11x. 11 vezes esse carinha, menos 11x quadrado. 11 vezes 2, menos 22x. Fechou? Cancelou. Menos 1 com menos 22, menos 23x. E finalmente, a gente baixa lá no finalzinho, ó, o 1. Menos 23x dividido por x dá menos 23. Menos 23 vezes x, eu trago para cá invertendo o sinal. Menos 23 vezes 2 vai dar 46. O menos eu trago para cá, mais. Aqui cancelou. 1 mais 46, 47. Quando que eu sei que a conta acabou? Quando esse carinha aqui tiver um grau maior do que lá no meu resultado. Aqui eu não tenho mais letra, aqui eu tenho grau 1, e aí terminou o resto da minha divisão e o resultado da minha divisão. Fechou a ideia? É grandinho, é meio chatinho, mas vocês percebem que é um processo mecânico que, se a gente treinar bastante, consegue ter um resultado bem positivo. O que vocês acharam? Gostaram dessa ideia, galera? Compartilha esse vídeo, curte, ativa o sininho e vamos fazer essa matemática chegar ao maior número de pessoas possível, tranquilo? Aquele abraço!